O fato mais importante da história russa em um documentário inédito. Invasão bolchevique. Assista agora, só na Brasil Paralelo. Agora, Lucas, eu imagino que se a gente for sair de 1917, ou mesmo da Primeira Guerra, para até chegar nos dias de hoje, você vai precisar de a noite inteira para poder explicar o que aconteceu, Guerra Fria e tudo mais. Mas já que você falou do ciclo civilizacional e nós começamos o nosso podcast falando que 1917, o entendimento de 1917, e nós já entendemos aqui no podcast, nós entendemos como que desagou ali. Iria nos ajudar a entender hoje, hoje, no governo Putin, como que ele olha para essas três influências sobre as quais nós falamos, Trotsky, Lenin e Stalin. São influências mesmo? Ele dá esse valor histórico desse tamanho? Como é que é? Dá esse valor histórico, mas eu acho que a influência mais importante não se dá através disso. Só para responder em partes, depois a gente dá uma viajada aí, como é que ele interpreta, tá? A gente nunca vai saber exatamente o que o Putin pensa. Talvez um dia, se ele deixou algum diário, alguma coisa assim, tá? Mas o ponto o que a gente sabe dele são os discursos públicos, né? Sim. E a partir dos discursos públicos e de pessoas que alegam ter convivido com ele e tudo mais, ele interpreta que a queda da União Soviética é a maior tragédia do século XX, que não precisava ter acontecido, que bastava algumas estratégias que ele mesmo colocou em prática, né? O Putin foi conhecido por... Ele fez uma redução da máquina estatal, melhorou bastante a economia, acabou com algumas oligarquias e criou outras, mudou a relação do Estado com as oligarquias. Então isso era para ele uma fórmula bastante óbvia que não foi aplicada e ele odiava os caras, a ala liberal que abriu a União Soviética. Tanto que o Boris Yeltsin, que nomeou ele em 1999, o Boris Yeltsin renunciou e nomeou o Putin. E depois, no outro dia, ele ligou para o Putin para dar parabéns e ele nem atendeu o Boris Yeltsin, dizendo que não, eu não falo com gente fraca. Então, aqueles que nomearam ele encontraram nele um ex-agente da KGB bastante determinado e tudo mais. Então, ele tem esse trauma que é a queda do Império Soviético. Ele também tem a visão de que a Rússia tem que recompor esse império em algum momento. Será que isso tem a ver com a guerra da Ucrânia? É bem provável que sim, mas é difícil ter no detalhe. Ele alega que não. Ele alega só que a Ucrânia é um território que sofreu uma intervenção forte dos americanos e que ele precisa fazer isso em nome da defesa da Rússia e que, historicamente, aquele território é mais ligado à Rússia do que ao restante do Ocidente. Agora, como é que ele interpreta os personagens em si? Ele interpreta Lenin como um grande fundador, mas que cometeu alguns erros crassos. São eles os principais do estabelecimento de estados satélites, que é basicamente a fundação da Ucrânia, da Polônia, não, a Polônia é bem mais antiga, da Ucrânia, da Lituânia, Estônia, Letônia, Geórgia, etc., que ele acha que era para ter sido território russo, mas a União Soviética criou a lógica de estados satélites para botar subgovernantes nesses lugares. Ele entende isso como um erro. Ele aparenta ter uma admiração... Isso é por uma dificuldade histórica do Império Russo de administrar essas regiões, né? Isso, povos diferentes, etnias diferentes, costumes diferentes. Dá o poder pros caras, mas vocês são dos nossos. Isso, eu mando em um e tu manda neles. Sim. Essa era a lógica. Mas ele interpreta isso como um erro que veio a determinar essa libertação desses países pós-91, né? Sim, lembrando que a queda da União Soviética tem tudo a ver com a revolta dos países do leste europeu. Isso. É porque e não a ver com outras coisas que dizem. Sim, falam muita coisa. Na verdade, os países do leste europeu começaram a criar uma confusão imensa. Para você pacificar um país era uma desgraça. A Rússia usou mais tropas para controlar a República Tcheca numa revolta dessa que está usando agora na Ucrânia. Isso, exatamente. Então, era muito difícil controlar. Quando estouraram várias revoltas ao mesmo tempo, ninguém mais conseguia segurar aquilo. Daí veio toda a confusão. Exatamente. Então, ou seja, esse motivo faz ele interpretar que a revolta desses estados satélites foi um erro cometido pelo Lenin lá atrás, na composição da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Certo. O Stalin, ele aparenta ter uma admiração bem forte. Ele sabe que existe um risco de opinião pública dele remeter ao Stalin como um grande líder ou qualquer coisa do tipo. Então, o que ele faz? Polêmica. Ele sempre se refere aos períodos que Stalin estava no poder como grandes momentos da Rússia, em vez de falar de Stalin. Ele fala, porque quando nós vencemos a Grande Guerra Patriótica, quando nós vencemos a Segunda Grande Guerra Patriótica, quando nós demos a guinada de industrialização do país, nos planos quinquenais que nós produzimos mais... Ele fala sem falar, né? Ele fala sem falar, tá? E tem uma coisa muito interessante, que as pessoas hoje... Ou as pesquisas são falsas, mas eu acho que não são, tá?
que basicamente hoje 51% dos russos apresentam uma visão simpática a Stalin. Então, Cara, que loucura isso. é muito louco, Meu tá? Deus do Mas céu. isso tem um livro que eu acho maravilhoso, chamado O Novo Homem Soviético, de uma jornalista chamada Svetlana Alexievich, que ela entrevista várias pessoas que viveram na União Soviética, que estão vivendo pós-União Soviética, e ela contrasta a percepção, qual é a diferença. E aí tu vê que o ser humano ele é diferente, ele mesmo tendo passado por tudo aquilo, ele interpreta a própria história dele. Então a história dele é tingida de nostalgia. Sim. Então, por exemplo, tem uma senhora que dá um depoimento que eu sempre cito, que é, ela sentia falta de ter apenas uma pasta de dente que ela recebia do governo. Sim. Ela achava um absurdo ter que ir num supermercado e ter que escolher entre várias pastas de dente. Sim. Ela falava assim, por que Era que mais não- fácil, né? por que Que não faz que nem antes frescura. que o partido dava a pasta de dente, entendeu? Que era até mais gostosa. Então, mas eu pego esse exemplo porque ele é bem simplório. Tem outros exemplos mais grandiosos. Só que isso mostra como a história vai conversar com a tua vida. E aí, na tua vida, tu vai ter saudade do que tu viveu. Tu vai ter, se tu não tivesse sido um dos caras torturados de cabeça para baixo, né? Tu vai ter saudade do que tu viveu, tu vai ter um elo de nostalgia disso aí. E o Stalin, o Lenin morre em 1924. Puta, agora começa a errar essas datas, os caras começam a pegar no meu pé. Mas o Lenin morre em 1924. E o Stalin já se articula ali. O Trotsky o Trotsky era para ser o próximo líder. Lenin deixa um testamento nomeando Stalin. Nomeando Stalin, não. Falando que Stalin é um perigo. Tá? Algumas pessoas colocam em dúvida a existência histórica desse testamento, tal, mas o ponto é que a narrativa é que o testamento existiu. Se era o Lenin que escreveu, foi outra história. Mas nesse testamento, o Lenin fala assim, cara, Stalin é um perigo. Se liguem, tem que tirar o poder desse cara. Stalin tinha virado o RH do partido. Ele escolhia quem entrava e quem saía, e isso deu um certo poder para ele, né? Porque ele foi botando para dentro os aliados e botando para fora os inimigos. E ele falou que o Trotsky era o cara mais capacitado para assumir o poder. Só que por que eles toparam que o Lenin assumisse o poder? Aí a gente volta para a questão judaica, que vai estourar lá em 45, não, em 30 e tantos. Por que eles toparam que o Lenin assumisse o poder? Porque o Trotsky era judeu e Stalin era georgiano. Então Stalin tinha um forte sotaque georgiano e ele não poderia falar como líder da Rússia sendo georgiano. Inclusive, quando ele assumiu, essa foi a maior preocupação dele. Por isso que ele botou a língua russa como obrigatória e única língua e pegou pesado nas políticas antijudaicas contra outras etnias, justamente para ninguém perceber nele um georgiano. E o Trotsky era judeusaço. Mas ele quase não falava também, né? Tipo, discursava. Ele foi muito low profile. A gente tem poucos discursos dele comparado a outros ditadores como Hitler, Mussolini da época e tal. Mas o ponto é... E o Trotsky era judeusaço. O vô dele foi vítima dos pogroms e tudo mais. Então, isso dificultava muito. O Lenin também era judeu, só que ele não sabia. Depois, a irmã do Lenin vai descobrir que ele era judeu, vai levar a documentação para o Stalin, e o Stalin vai falar assim, vai para casa, dá uma Nem volta. mais uma palavra, né? Isso, não habla sobre isto. E tal. Então, Lenin também era judeu, mas não era conhecido, esse fato. E isso vai ser toda a matéria-prima para o nazismo desenvolver a teoria do bolchevique judaico, né? O bolchevismo judaico, etc. e tal. Porque Marx era judeu, Trotsky era judeu, Lenin era judeu. Então, na mão dos nazistas, isso vai ser fruto de várias teorias da conspiração e de um discurso bastante antissemita, como todo mundo sabe. Então, quando o Stalin pega o poder, o que ele faz? Ele vê esse testamento, dizendo que ele é perigoso, e ele é o primeiro a pegar o testamento e dizer para a galera assim, ó, pessoal, eu não posso pegar o poder. Pô, com o nosso mestre Lenin falando uma coisa dessa, cara, eu não me atreveria. Só que como ele dá o primeiro passo, a própria galera, ele era um manipulador de primeira, a própria galera coloca uma atenuação, fala assim, não, vamos pensar melhor e tal. Acontece que na hora de ler o discurso no Congresso, os caras não leem a parte do testamento que rejeitava Stalin, dada a capacidade dele de manipulação do grupo. Ele assume isso aí, quando ele assume, o Lenin tinha se rendido para o capitalismo, né? O Lenin entra e ele faz a Gosplan, que era basicamente a estatização da propriedade privada, etc. e tal. Isso dá totalmente errado, as pessoas começam a morrer de fome, ele fica com medo dos rumos da Revolução e cria a NEP, que é a nova política econômica de 21 e 22, que é, na prática, deixa os caras produzir, né? Deixa o livre mercado acontecer. Então ele já chega traindo o negócio. Stalin, quando pega o poder... O que aconteceu com Deng Xiaoping é parecido. Não. Nesse caso é uma decisão deles, não é os Estados Unidos vindo, tá? Daqui a pouco os Estados Unidos chegam, não se preocupe. E é uma